Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Compassivamente. Eu sou Raquel Cardoso, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e hoje eu estou aqui para falar um pouco mais sobre saúde mental. Esse espaço, ele visa te ajudar a lidar com as suas emoções, entender um pouco mais dos seus comportamentos e, é claro, com muita compaixão. Também te ajudo a construir um perfil mais autocompassivo, a olhar para si e atender às suas necessidades como você faz com tanto carinho, atendendo a necessidade de um amigo querido. Vamos lá? No episódio de hoje, eu quero te ajudar a aprender mais sobre limites. Mas antes de eu te falar do tema, eu quero te fazer algumas perguntas. Você já concordou em fazer algo que não queria fazer? Ou já respondeu uma mensagem por obrigação? Já aceitou um compromisso mesmo não sendo tão viável para você? Já emprestou um dinheiro quando você não queria emprestar? Ou pior, quando não tinha como emprestar? Muitas pessoas conseguem dizer não e se posicionar nesses cenários. Algumas não, mas muitas delas, mesmo dizendo não, se conectam com uma emoção, com a culpa. No episódio de hoje, eu quero te ajudar como criar limites sem culpa. Fica aqui comigo. O que são limites? Limites são formas de comunicar o outro. Onde eu termino, onde você começa. Parece simples, mas na prática, para muitas pessoas é muito difícil. Os limites, eles te protegem. Protege a sua saúde mental, sua energia, sua disposição, seu tempo, sua vontade, seus valores, protegem os seus recursos. Limites. Sem limite, as relações ficam desequilibradas. É muito importante estabelecer limites, porque nós somos pessoas diferentes. Então, nem sempre o que te agrada será o que me agrada. Nem sempre o elogio, ou a fala, ou a brincadeira, ou a piada pode ser diferente para um, diferente para outro. Uma palavra difícil ou uma crítica pode ser muito difícil para alguém ouvir. Para uma outra pessoa pode ser muito fácil. Quando você estabelece limites em suas relações, você tende a ter relações mais equilibradas, duradouras. Bom, mas muitas pessoas carregam crenças e por isso elas se conectam muito com a culpa. Elas conseguem se posicionar em alguns momentos, mas elas se conectam com uma emoção, com a culpa. Será que eu errei? Eu acho que eu magoei. Eu acho que ela ficou chateada comigo. Eu fui egoísta por pensar no meu cansaço. Eu deveria ter feito mais. Eu não fui um bom amigo. O fato de se conectar com essas crenças faz com que você sinta culpa. E às vezes, muitas pessoas tendem a interpretar que a culpa é um sinal de que eu cometi uma falha. Mas a culpa é uma emoção. E ela pode estar sendo desproporcional, dependendo do que proporcionou essa emoção. A situação acontece, você recebe o pedido, você recebe a mensagem e você tem pensamentos. E esses pensamentos podem fazer você sentir culpa, não sentir culpa, sentir ansiedade, sentir medo, raiva. Existem pessoas que só de pensar em negar já se sentem culpadas. E isso é exatamente o caminho que eu quero construir aqui com vocês. Algumas crenças te levam a essa percepção de que você está errado, de que você não deveria valorizar o seu tempo, de que você poderia sacrificar mais.
E é muito importante entender e saber como estabelecer limites. Essas crenças, elas geram culpa mesmo quando o limite é saudável. Porque a culpa, ela não comprova que você fez algo errado. Ela pode estar relacionada com apenas a tua história de vida, com a maneira que você aprendeu a se relacionar. Porque o primeiro lugar que você aprende isso é lá na sua infância, na tua história. Então, às vezes, ela só mostra apenas que você está fazendo algo diferente do padrão. Te gera desconforto, porque você está acostumada a fazer diferente. E aí eu quero falar com vocês como e quando vocês aprenderam a não criar limites. Eu trouxe aqui alguns exemplos que talvez se encaixem na tua história, ok? Então vamos lá. Famílias muito críticas. Você cresceu num ambiente muito crítico. Então, você aprende que se você contrariar, será punido. Que você tem que aceitar a situação, né? Existem outras formas de aprender sobre isso, mas como nós estamos focados aqui nos limites e na culpa e nessas crenças que eu citei, uma família crítica pode proporcionar esse aprendizado, né? Você acaba assim pensando, né? Se eu contrariar, se eu falar não, eu vou ser punida. Isso não vai ser bom, ok? Bom, talvez você tenha crescido em um ambiente onde agradar sempre foi, você aprendeu que agradar é necessário. Então você entende que você precisa priorizar o outro, agradar o outro, atender o outro, ok? E eu ainda vou mais à frente. Algumas pessoas aprendem que para ter segurança, para se sentir pertencente, para não se sentir sozinho ou perdido, elas precisam dizer sim ao outro, agradar o outro. Em um ambiente de muito conflito, de muito desgaste, ali no ambiente familiar, uma criança pode aprender que ela precisa abaixar a cabeça, ser mais submissa, aceitar as situações para poder evitar o desconforto. Faz sentido? Bom, e eu agora já vou começando a te ensinar o caminho, o que a gente precisa fazer, tá bom? Habilidades sociais, é isso que você precisa. Nós precisamos ter habilidades sociais. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante e muito específico para você poder criar uma relação mais equilibrada, para você ter relacionamentos mais duradouros. Ok? Você já deve ter ouvido falar de assertividade. E muitas pessoas, algumas pessoas, acreditam que ser assertivo é ser duro. Você já ouviu isso ou já pensou nisso? Está muito relacionado ao fato de você ter crenças aí que você precisa fazer pelo outro, de que você tem que agradar, de que você precisa validar mais a necessidade do outro do que a sua. Bom, e a assertividade ela não é isso. Mas antes de eu falar de assertividade, eu gostaria de falar sobre passividade. Algumas pessoas, elas têm relacionamentos e elas acabam tendo uma postura mais passiva nas relações. Não estou falando de relacionamentos amorosos, pode até considerar esse, mas qualquer tipo de relacionamento. Então você considera que você precisa ser passivo, evitar conflito, abaixar a cabeça, ter uma postura mais submissa às situações, aceitar as falas, concordar com o que você discorda. Não ser um ponto de discórdia ou apresentar uma opinião diferente. Uma pessoa passiva, ela aceita mais os cenários. Ela se conforma com as coisas. Parece bom? Talvez você olhe e fale assim, Raquel, mas isso é tão legal, uma pessoa que consegue fazer isso. Uma pessoa que consegue fazer isso, ela está negando as suas necessidades, negando seus posicionamentos, fazendo coisas que ela não quer fazer, aceitando situações que ela nunca desenhou para ela, para ficar bem, para evitar um conflito.
que talvez nem aconteça, tá? E sabe o que é incrível? Pessoas passivas, elas acabam transmitindo essa mensagem, né? Você é passivo e acaba que as pessoas que se relacionam com você, elas sabem disso. Que você tá sempre ali, que você sempre vai aceitar. Poxa, fala com a Raquel topa tudo. E às vezes você topa tudo porque você não quer se posicionar. Então você negligencia a saúde, você negligencia seu tempo, você negligencia vontades, passividade, o passivo. Agora eu vou falar da agressividade, o agressivo, que é um outro extremo, tá bom? O que o agressivo faz? O agressivo, ele pensa mais nele, tá? Mas a característica principal é que ele não está nem um pouco preocupado se está ofendendo o outro ou não. Ele está preocupado em fazer o que ele quer, em atender às necessidades independente do outro. Você percebe o desequilíbrio nisso? Bom, então esse é o perfil agressivo, passivo, e hoje eu quero falar sobre assertividade. Ser assertivo. Ser assertivo significa defender os seus direitos sem ofender o outro. É considerar o direito do outro, mas não desconsiderar o seu. Ok? Então eu defendo as minhas necessidades, os meus direitos, sem ofender outra pessoa. Você tem direitos e eu acho que isso é tão importante de trazer para vocês. Você tem direito de dizer não. Você tem direito de dizer, sabe o que? Não sei. As pessoas têm em mente que elas precisam saber tudo. Que quando elas são colocadas, sei lá, em algum cenário, conversas e falar sobre pontos de vista, pensamentos, elas têm que ter uma resposta exata. Não, você tem direito de dizer não sei. Você tem direito de mudar de ideia. Sabe, você teve um posicionamento, você disse uma coisa e você... Poxa, aquele dia eu disse isso, mas eu mudei de ideia. Eu penso diferente hoje. Sabia que você tem direito disso? Eu falo isso porque muitas pessoas acham isso tão diferente. Assim, nossa, Raquel, eu tenho direito? E eu escuto isso. Por exemplo, você tem direito também de pedir ajuda. Você não precisa passar por tanta coisa sozinho ou enfrentar tantos cenários sozinho. Você pode pedir ajuda. E você tem direito de não se justificar excessivamente, de dar tantas e tantas explicações. Você tem direito de não atender a todas as expectativas. Você tem direito de errar. E principalmente, você tem direito de priorizar as suas necessidades. Você tem esse direito. E isso é muito importante. E um direito muito importante que você tem, que eu gosto muito de falar, é sobre priorizar as suas necessidades. Você tem direito. Muitas vezes essa emoção e essas interpretações, elas acabam te distanciando. Às vezes você questiona por que talvez você não esteja com saúde mental ou por que você não está bem, enfrentando cenários de ansiedade, talvez até mesmo deprimido por conta de situações como essa. Porque quanto mais eu tento atender todas as demandas, não estabelecer os meus limites, identificar quais são as minhas necessidades, o que eu preciso no momento presente, no momento exato, eu vou me distanciando do que é ter uma vida leve. Eu vou me distanciando do que é saudável para mim. Bom, e para te ajudar a criar limites, né? Como eu disse que eu vou te ajudar a enfrentar isso, a aprender a como criar limites sem culpa, né? Primeiro, eu preciso muito te dizer algo muito importante. Você vai precisar se posicionar, né? E talvez você lute contra isso de não fazer, pelo desconforto que você sente. E esse desconforto, ele é super importante para a sua mudança. O seu cérebro está acostumado a não estabelecer esses limites, sabe? A deixar que as pessoas atravessem você. Vamos pensar numa coisa para a gente usar como uma metáfora aqui. Imagine uma casa sem muro, sem portão. Ela tá ali, a porta, você abre a porta, é a rua. Então, se você, sei lá, alguma hora do seu dia estiver com a porta aberta, a janela aberta, as pessoas elas passam
e conseguem ver dentro da sua casa. Outra coisa que pode acontecer é que algumas pessoas podem aparecer na sua casa. Algumas pessoas podem passar pela porta dos fundos e você tá ali talvez tomando café e você pode se sentir desconfortável com isso. As pessoas podem bater na sua porta porque te viram em casa. Não tem uma limitação. Então, talvez em algum dia você possa receber uma visita inesperada ou que você não gostaria de receber. Talvez pessoas que você não gostaria de ter contato começam a entrar na sua casa. Os muros são os limites que você estabelece. Não significa que é para você ser uma pessoa ruim, uma pessoa que não se relaciona. É justamente sobre relacionamento. É sobre dar e receber em uma relação da forma que funciona para você. Entendendo que existem pessoas diferentes, que as pessoas não vão pensar da mesma maneira que você, que as pessoas não vão agir da mesma forma que você. Então, estabelecer limites faz com que suas relações estejam mais fortes, mais consolidadas, mais claras. Isso é muito importante. Para te ajudar, eu trouxe habilidades práticas para você estabelecer limites. E não já separa um papel e uma caneta. Ou então, volte esse episódio algumas vezes para você aprender essas técnicas, essas práticas aqui que vão te ajudar e vão te auxiliar. Você começar a se posicionar. Lembrando que você vai sentir desconforto, mas que esse é o caminho para você se aproximar de você. Ok? Então vamos lá. Técnica número 1. Frases curtas. Quanto mais você explica, mais você negocia. Exemplo. Infelizmente, uma resposta curta, tá? Infelizmente, eu não vou conseguir. Pronto. Muito desconfortável. Sem um discurso de 5 minutos, sabe? Sem muitas explicações. O outro, quando ele vem te pedir alguma coisa, ele precisa de um sim ou de um não. Ele quer dizer, ele tem uma expectativa de que você vai dizer sim ou não. É isso. Então, já existe essa expectativa. Infelizmente, eu não vou conseguir. Resposta prática, objetiva. Nossa, Raquel, eu vou desagradar. Crença. Suas crenças que te limitam de colocar limites nas relações fazem mal à sua saúde mental. Vamos para a segunda? Segunda técnica. Essa eu acho bem legal. O disco quebrado. Bom, ela é muito utilizada em habilidades sociais. Então, é quando uma pessoa, ela te pede aí, de uma forma muito calma, ela te pede uma ajuda. E você diz assim, poxa, não vou conseguir. Sua resposta. Só que a pessoa não fica satisfeita com a sua resposta. Então, ela começa a ficar insistente. Né? E aí, poxa, não tem como mesmo. E aí você mantém. Não tem, eu não vou conseguir. Você repete essa frase algumas vezes, tá? E firma a sua palavra. Não, eu não vou conseguir. Não, eu não vou conseguir, ok? Mesmo que isso seja desconfortável, você mantém. Aí no fim ela pode falar assim, tem certeza? Sim, eu não vou conseguir. E aí? Já se imaginou nesse cenário como é que você se sente? Não é pra você brigar, não é pra você atacar e nem ceder. É pra você ficar firme na sua posição, ok? Terceira técnica. Validar sem concordar. Vamos imaginar que o seu amigo te peça uma ajuda, que ele precisa de você, mas você de fato não pode ajudar naquele momento. Você talvez tenha um compromisso, talvez esteja cansado, talvez tenha que trabalhar, talvez tenha várias justificativas. E aí não é sobre você justificar o fato de não poder, é sobre você estabelecer limite e se posicionar. Estabelecer os seus limites e se posicionar. Então, você vai validar sem concordar. Estou validando, ó. Muito obrigada por você considerar minha ajuda, mas eu não posso te ajudar. Outro exemplo. Nossa, eu entendo como isso é importante para você, mas infelizmente eu não posso. Validei e não concordei. Você acolhe a emoção, você valida o outro, mas não abre mão do seu limite. Quarta e última. Ganhar tempo. Pessoas que agradam demais, elas costumam responder muito rápido. Então, geralmente elas respondem um sim, sem mesmo a pessoa terminar a frase, sem mesmo terminar o pedido. Elas já estão respondendo sim. Então, elas respondem rápido demais, sem analisar,
sem pensar. Então, se você se encaixa nesse perfil, você vai usar essa técnica de ganhar tempo. Você não vai responder no momento. Você pode até responder da seguinte maneira: vi o seu pedido e eu não posso te responder agora, mas eu já vou te responder. Você ganha tempo. Eu já te respondo, eu vou pensar e vou te responder depois. Mesmo que você aceite, isso reduz a resposta automática, tá? Faz você ter mais consciência sobre o seu pensamento e perceber mais as suas escolhas. Faz sentido até aqui? Bom, eu apresentei 4 técnicas e eu preciso muito que você tenha em mente. A culpa não é um sinal de que você errou. A culpa também pode estar relacionada à sua história de vida. A maneira como o seu ambiente te ensinou a se relacionar, a maneira que o ambiente ensinou como atender as pessoas. Então, se você faz diferente disso, você pode se sentir errado, desajustado, culpado, e talvez você esteja cedendo para aliviar esse desconforto. Só que esse desconforto, ele está alinhado a defender as suas necessidades. Então, seja assertivo, diga não, estabeleça os seus limites, sem ofender o outro, mas priorize as suas necessidades. Priorize. Isso faz sentido para você? Talvez você tenha pensado que amor é estar disponível sempre, de que você acredita que precisa ter essa disponibilidade total. Mas se você não tem amor aí dentro sobre você, sabe, o amor próprio, como que você pode estender? Como que você pode estar nas relações? E aí, eu amo mais o outro do que eu amo a mim? Eu faço mais pelo outro do que eu faço por mim? Eu não tô dizendo que você talvez não tenha que em algum momento sacrificar por alguma necessidade, porque alguém precisa muito de você. Não é isso. Eu estou dizendo sobre a sua postura de não estabelecer limites, entender quais são os seus propósitos, quem você é, o que você quer. É sobre um padrão que você mantém de deixar sempre as suas necessidades de lado e atender a todas as demandas. Isso faz sentido? Limites ajudam a construir relações mais estáveis. Colocar limites não significa que você é uma pessoa egoísta. Não, significa que você está alinhado com as suas necessidades. E quando você atende a si, e quando você está bem aí dentro, você não sente dificuldade de ajudar o outro. Você não sente que você está sempre sabotando, roubando o seu tempo para atender as outras pessoas. Por isso, se priorize. Primeiro você, ok? Bom, eu espero que esse episódio faça sentido e que te ajude. E se você sabe de alguém que precisa ouvir esse episódio, já encaminha, tá ok? Muito obrigada por sua atenção. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.